Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom que Deus nos deu mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, sim, apesar de não presencialmente, mas eu creio que nós em espírito, estamos juntos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E nós queríamos começar esse momento como a gente sempre faz, orando. Eu queria convidar você para juntos nós apresentarmos um coração grato ao Senhor, por nós sermos parte da sua igreja, que está separada nesse momento, mas juntas ao mesmo tempo, agradecendo ao Senhor. Vamos juntos orar? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo diante do caos nós podemos sentir a tua presença, os teus livramentos, a tua saúde vindo sobre nós, Pai. Muito obrigado, porque nós temos mais uma oportunidade de estarmos apresentando nosso louvor e adoração. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor receba com um aroma suave na tua presença. Nós oramos assim, pedindo perdão, Pai, porque somos falhos, somos incrédulos, mas nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz dignos de estarmos na tua presença nessa hora. É no nome dele que nós oramos a ti, gratos. Amém. Amém. E como a Gabi falou, nós estamos aqui, nós estamos juntos, apesar dessa distância, dessa quarentena que está nos separando, mas nós estamos aqui reunidos com um propósito, que é o propósito de adorar ao nome do nosso Deus, que reina e vive para todos sempre. Então que nesse momento você também tenha esse propósito em seu coração, aí onde você está, de adorar o Senhor, de levantar as suas mãos em louvor a esse Deus maravilhoso e de esquecer um pouco de você mesmo, esquecer um pouco dos seus problemas e focar agora sua mente em Cristo, naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, para me salvar, para salvar a sua vida. Vamos louvar esse Deus. Mãos dadas a cantar e juntos a
nosso desejo de adorar esse Deus, de adorar o Rei, Senhor, porque Ele reina para todo sempre. Essa canção que nós iremos cantar agora, na verdade é um hino bastante antigo, que foi escrito por Martinho Lutero, no momento em que ele estava passando por tribulações, né, devido à sua fidelidade ao Evangelho. Mas Martinho Lutero escreveu esse hino reforçando a sua confiança nesse Deus que nós acabamos de louvar e que nós estamos adorando, esse Deus que nós servimos, declarando que Deus é o seu castelo forte. Então que você possa também declarar junto conosco que Deus é o seu castelo forte, um abrigo seguro no momento da angústia. Amém. Castelo forte é nosso Deus, espada é bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos se perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia. Que essa seja a nossa confiança. E que possamos declarar com essa canção que nós iremos cantar agora que o Senhor é bom. Em todo tempo Ele permanece bom. Muitas vezes nós perdemos um pouco da nossa confiança nesse Deus, mas com as circunstâncias nós vamos aprendendo pouco a pouco a confiar nesse Deus maravilhoso. Vamos percebendo a bondade dEle e a sua graça maravilhosa sendo derramada em nossas vidas. Então que você cante conosco que Ele continua sendo bom. Um dia a gente
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor e que nós temos a vitória.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor. Tu sabes, ó Deus, como somos seres limitados. Como, ó Deus, somos, ó Deus, medíocres, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. O espetacular, ó Deus, é poder, ó Deus, sentir, ó Deus, esse amor, ó Deus, mesmo sem entender a dimensão do teu amor por nós. É maravilhoso saber que, independente das nossas ações, independente das nossas falhas, independente do nosso pecado, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos ensina a cada dia, nessa luta, nessa batalha contra o pecado, contra a carne. O Senhor nos ensina a andar em santidade, a andar em retidão, Senhor, e a louvar o teu nome. Nos perdoa, Deus, porque muito, meu Deus, temos falhado nesta missão. E nos ajuda, Senhor, a ser instrumentos em tuas mãos, Pai, para anunciar esta maravilhosa graça, esse grande amor, esse grande Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem aí de suas casas, onde quer que vocês estejam. Esse é um momento especial que nós dedicamos para celebrar e adorar o nosso Deus, mesmo estando distantes uns dos outros por causa dessa pandemia que acomete o nosso país e também todo o mundo, mas que possa ser um momento especial porque você está sendo edificado por meio dos louvores que estão sendo entoados e você está cantando conosco aí também de suas casas, e que você possa ser edificado pela palavra do Senhor que será ministrada neste momento. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 46 desse livro, que é um salmo que ficou bastante conhecido também por ter inspirado o reformador Martinho Lutero a escrever o hino Castelo Forte, onde ele estava sendo perseguido, estava passando por momentos de tribulação por conta da reforma que ele queria promover dentro da igreja, um retorno às doutrinas do Evangelho, as doutrinas da graça. Então, Martinho Lutero escreveu este hino como uma forma de confiança, de expressar sua confiança nesse Deus, apesar das tribulações, apesar das perseguições e de tudo que estava acontecendo em sua vida. Então, vamos meditar neste salmo hoje, vamos fazer a leitura. Salmo 46 diz assim:
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santa palavra, porque nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui atentos para ouvir a Tua voz. Então, Deus, te peço que o Teu Espírito Santo seja com cada um dos que estão ouvindo a mensagem sendo pregada neste momento, ó Deus. Que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos dê o entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, este salmo foi escrito em um contexto em que Jerusalém estava sendo invadida pela Assíria. Você pode até conferir essa história depois na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. Jerusalém estava sendo invadida, a Assíria queria tomar o poder de Jerusalém, mas Deus, por meio do profeta Isaías, havia falado ao rei que Jerusalém não seria tocada, que Deus estaria protegendo a cidade de Jerusalém. E naqueles tempos, naquelas épocas que esse salmo foi escrito, as cidades eram construídas ao redor de grandes muralhas para que a cidade estivesse protegida contra as outras nações que estivessem ao redor, contra o ataque de nações inimigas que porventura que queriam dominar, invadir a cidade e saquear tudo aquilo. Mas este salmo vai nos ensinar que, na verdade, a nossa confiança não deve estar nessas coisas externas, não deve estar nas muralhas físicas de uma cidade, mas em quem deve estar a nossa confiança? O salmista vai nos falar que é em Deus. Então, este salmo é uma celebração da vitória que Deus concedeu a Jerusalém depois desse livramento, depois dessa invasão que Jerusalém havia sofrido pela Assíria. Então, o salmista inicia em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3, louvando a Deus, mas esse louvor é fazendo afirmações de quem Ele é. Porque hoje nós vivemos em um momento em que são chamados de louvores, hinos e músicas, na verdade, que são bastante antropocêntricas, e colocam um homem no centro, né? Que louvam a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer para cada um de nós. Mas, na verdade, o salmista até nos ensina, essa primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto, que o louvor a Deus, na verdade, deve ser por quem Ele é. E quem o salmista afirma que Deus é? Ele afirma que Deus é o nosso refúgio, que Deus é nossa fortaleza. Então, esses dois termos que o salmista utiliza indica um lugar seguro onde nós podemos estar. Como eu falei, as cidades eram protegidas por grandes muralhas, por grandes muros ao redor da cidade para proteger o povo, para que eles estivessem seguros ali. Mas o salmista faz um louvor a Deus dizendo, a nossa confiança não está nesses muros. O nosso lugar seguro não é aqui dentro dessa cidade, porque ela está rodeada por esses muros, mas sim porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está nos protegendo. É Ele quem é o nosso refúgio, é Ele quem é a nossa
fortaleza. Ou como Martinho Lutero falou, ele é o nosso castelo forte, o local onde nós estamos seguros e nós não devemos temer por causa disso. E muitas vezes na história de Israel, eles foram tentados a procurar ajuda e colocar a sua confiança em nações ímpias, nações pagãs, como o Egito, por exemplo. E nessa situação, talvez eles também estivessem sendo tentados a procurar ajuda, a fazer uma união política com outros povos que Deus já havia falado que eles não deveriam fazer. Mas o salmista reafirma a sua confiança e ele fala, ainda que, essa é uma expressão interessante que aparece aqui 3 vezes, só que nesses 3 versículos, ele diz, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. O salmista fala que ainda que aconteçam todas essas situações catastróficas na terra, ele disse que eu não temeria. Nós não devemos temer. Se a nossa confiança está em Deus, ele diz, nós não devemos temer, porque Ele é o nosso local seguro, Ele é a nossa força, Ele é a nossa confiança. A nossa confiança, como foi falado também domingo passado, não deve estar em homens, não deve estar em políticos, não deve estar em governantes, em ministros, mas sim em Deus. Nós estamos vivendo uma situação complicada no nosso país e em todo o mundo, mas em quem nós confiamos? Nós não devemos temer, ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda que todas essas situações possam acontecer conosco e vão acontecer, nós não devemos temer, mas devemos reforçar a nossa confiança nesse Deus poderoso e maravilhoso que nós louvamos. Na segunda parte desse salmo, do versículo 4 ao versículo 7, o salmista vai falar que Deus é o nosso rio de alegria. Nessa primeira parte do salmo, ele fala que nós não devemos temer, porque Deus é nosso refúgio. Nessa segunda parte, ele vai já afirmar que nós não devemos temer, porque Deus está presente. Ele fala no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E a cidade de Deus que o salmista está falando é Jerusalém. Mas o interessante notar que Jerusalém não havia nenhum rio no meio da cidade. Naquele tempo, a água era um bem muito precioso e eram raras as cidades que não eram construídas à beira de rios. Jerusalém era uma dessas raras cidades, mas o rei de Israel fez um sistema para abastecer a cidade com água, Ele usou de sabedoria para fazer isso, mas o salmista afirma, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse que o salmista está falando, já que não havia rio na cidade de Jerusalém? E é interessante o paralelo que ele faz, talvez, que nós podemos ter em mente, com o Gênesis. Lá no livro de Gênesis fala sobre o jardim do Éden que Deus construiu e fala sobre um rio que passava também no meio daquele jardim e que alimentava todo o jardim. Isso mostra a presença de Deus também ali no meio do jardim, a presença e a provisão de Deus ali com o homem que ele criara. E lá no Apocalipse, quando nós vamos para o último livro da Bíblia, nós vemos que na Nova Jerusalém também haverá um rio no meio da cidade. Então, de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos essa referência desse rio passando por meio de uma cidade. E aqui o salmista fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, esse rio, ele simboliza a presença de Deus, a sua provisão no meio do seu povo, a sua graça sendo derramada ali no meio da nação que pertence a Deus, no meio do povo de Israel. E nós, como povo de Deus, também podemos nos alegrar com esse rio de Deus que flui para as nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. O rio da graça de Deus sustenta o seu povo hoje. Ele é o nosso refúgio, Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem cuidado de nossas vidas. E na parte final deste texto, deste salmo, que vai do versículo 8 até o versículo 11, o salmista vai afirmar que em tudo Deus será glorificado. No verso 8 ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E esse termo, aquietai-vos, ele fala, diz respeito a não se mexer, a descansar, a ficar parado, não fazer nada. Significa isso, aquietai-vos. Isso é interessante porque se nós puxarmos a nossa memória uma imagem de uma criança, por exemplo, você briga com a criança, diz para ela não mexer em determinada coisa, daqui a pouco ela vai lá e está mexendo de novo naquilo que você disse que ela não deveria mexer. Daí você grita para aquela criança, fique quieta, pare com isso. Da mesma forma é Deus. A gente muitas vezes é teimoso, a gente tem como essa criança teimosa. A gente vai lá, faz uma coisa, Deus diz, não faça isso. Deixe comigo, deixe sobre os meus cuidados. Mas a gente é teimoso, a gente às vezes quer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Mas Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista, ele diz no verso 8, vinde e contemplai as obras do Senhor. O salmista contempla aquilo que Deus fez, e nós também podemos contemplar isso. Em todas as escrituras, em todas as páginas das escrituras, nós vamos perceber o agir de Deus no meio do seu povo, o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus não desamparou o seu povo em nenhum momento da história e continua assim hoje. Se você faz parte do povo de Deus, aquietai-vos, fique calmo, descanse no Senhor e saiba que Ele é Deus. Ou seja, Ele tem tudo sob controle, tudo está no domínio de suas mãos. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. Meus irmãos, muitas vezes nós iremos passar por dificuldades, muitas vezes nós iremos passar por tribulações. Algumas pessoas podem até olhar para esse texto do versículo 9, por exemplo, que diz, ele acaba com as guerras até os confins do mundo, e podem achar que na verdade o povo de Deus não irá passar por dificuldades. Mas na verdade, meus irmãos, nós passamos e ainda passaremos por dificuldades. Mas o que o salmista está dizendo é que nós devemos saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle de nossas vidas. Ele é Deus, Ele não se esqueceu de nós, Ele deve ser o nosso refúgio, Ele deve ser a nossa fortaleza. É nele que nós devemos confiar e não em homens, não em nada deste mundo, mas a nossa confiança deve estar em Deus. É interessante notar que por 3 vezes o salmista afirma que Deus é nosso refúgio. No versículo 1, no versículo 7 ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 ele termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O interessante é essa terminologia que ele usa, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ou seja, o Deus que fez uma aliança com o povo de Israel. Essa mesma aliança também se estende hoje, a igreja também se estende hoje para você que creu já em Cristo. Você pode confiar e descansar nele, sabendo que ele é o seu refúgio, em quem você pode ter tranquilidade, em quem você pode confiar. Então saiba disso, meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que nós enfrentamos, apesar de tudo isso que nós passamos, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da história da humanidade e nada irá fugir do seu controle. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Amém. Vamos orar. Santo Deus amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela leitura, pela exposição e reflexão na tua santa palavra que foi feita aqui nesta noite, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que essa confiança e a nossa fé seja fortalecida, ó Deus. Muitas vezes passamos por esses momentos, o Senhor permite que passemos por dificuldades e tribulações para fortalecer e aumentar a nossa fé. Então, que seja assim nesse momento, ó Deus, que nós possamos nos aquietar, descansar no Senhor e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor tem tudo sob controle e possamos afirmar com confiança que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor não desampara o seu povo, ó Deus. Que nós possamos ter essa certeza e essa confiança em nossos corações. Que assim seja, Deus, que seja conosco durante todos os dias. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo. Amém.